comunidade! Que bom que você está aqui com a gente em mais essa live. A gente continua em casa, obedecendo às recomendações dos nossos governantes e do Ministério da Saúde. Até que seja seguro a abertura do shopping, a gente volta a se encontrar lá no teatro. Mas até lá, fique em casa. Se você ainda não está conectado nas nossas redes sociais, dá uma olhadinha lá, que tem bastante coisa acontecendo. Lembrando que o nosso ambiente de estudo, que é o Viva a Palavra, também está acontecendo online. Então, se você quer participar, entre em contato no WhatsApp da CV ou nos canais de comunicação para se inscrever, tá bom? Essa semana a gente estava conversando aqui em casa sobre como a Páscoa está sendo diferente. Você já parou para pensar sobre isso? Esse ano nós não temos cantata de Páscoa, esse ano nós não temos reuniões lotadas com cultos ou palestras especiais, nós não temos um apelo comercial tão grande sobre a data. É simplesmente você e sua família com tempo em casa para refletir um pouco mais sobre a Páscoa. Comemorar a Páscoa é celebrar o maior triunfo da história. Assim como o pecado separou a humanidade de Deus, o sacrifício de uma pessoa perfeita salvou e cobriu o pecado do mundo. Que hoje nós possamos refletir nesse presente incrível que Jesus nos deu, que é a chance de termos um relacionamento real com Deus. Fica à vontade para celebrar esse dia com a gente vai ter a oportunidade de ceiar em família e relembrar o que foi a ressurreição de Jesus. Vamos orar? Vamos. Alice. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Obrigada pela Páscoa e por cuidar da gente. Abençoe a nossa família e todos que estão nessa live. Obrigada por ter dado a sua vida por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu imagino que tudo esteja pronto e preparado aí na sua casa para essa live. Mas eu queria te convidar nesse momento a você preparar também o seu coração. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando.
que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, a perfumamos toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, a perfumamos toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, tô passando aqui rapidinho para te dizer que hoje a gente vai ter a nossa ceia online, cada um na sua casa. Então corre lá que ainda dá tempo, pega, pode ser biscoito creme crack, café, suco e até água, o que você tiver perto de você, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra gente fazer a nossa ceia juntos. Um abraço e até mais. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, nós que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está. Dando a solução, mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conduzirá. Jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos
abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Vocês conhecem a história da Páscoa? Bom, vamos contar para você. É a história de quando um homem nos amou tanto, mas tanto, que deu sua vida por nós. Ele nasceu e foi criança como nós. Cresceu em graça e sabedoria, até que se tornou um homem e por volta de seus 30 anos começou a fazer milagres. Em um casamento, ele transformou água em vinho. Também fez cego ver. Fez coxo andar. Fez até gente morta reviver. Ele alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele realmente amava as criancinhas e muitas outras coisas boas. Chegando o dia das festividades de Páscoa, e já sabendo que estava chegando o fim de sua vida, ele propõe uma última ceia com seus discípulos. Sabendo que ele seria traído, ele diz que um de seus discípulos o trairia. Eles não conseguem acreditar nisso. Jesus então lava os pés dos discípulos como uma forma de ensiná-los a serem servos e amar uns aos outros. Também porque seu coração já estava angustiado, convida seus discípulos para irem orar com ele no jardim do Getsêmani. Mas eles dormiram. Acreditam nisso? Enquanto Jesus orava, eles dormiram. Até que Judas, um de seus discípulos, aparece e lhe beija, que era o sinal para que os guardas o atacassem. E ali começa o fim. Jesus é preso, julgado, torturado e depois de 6 julgamentos, sem que ninguém tenha prova suficiente de que crime ele havia cometido, ele é zombado, surrado, xingado e recebe uma coroa de espinhos. Mas havia ainda uma possibilidade. Existia entre eles a tradição de que nesta época um prisioneiro poderia ser solto. No entanto, a multidão, influenciada pelos grandes mestres da lei, decide soltar a Barrabás, um ladrão ao invés de Jesus. E Jesus realmente é condenado à morte, e morte de cruz. Carrega sua cruz por todo o caminho até o Gólgota. Muitos choram. Jesus só havia feito bem, e ver ele ali, sofrendo no nosso lugar, trouxe muita dor. Ele foi crucificado. Algumas pessoas choraram e Jesus sofre. Mas, antes de morrer, pede para o Pai Celestial para que perdoe as pessoas por aquilo que estão fazendo. E então diz: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim morre. Ele cumpriu assim a profecia que dizia que ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades, e que o castigo que nos salva pesou sobre ele.
O corpo de Jesus foi entregue à sua mãe, e Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, conseguem o direito de cuidar do corpo de Jesus, para prepará-lo para o túmulo, envolvendo-o em panos. Seu corpo ficou em um sepulcro, vedado com uma pedra e guardado por soldados. Nada acontece no sábado, somente dor e escuridão. A esperança morreu. Porém, no domingo, a terra tremeu. Os soldados caíram em terra com medo dos anjos que apareceram. Jesus está vivo! E assim que as mulheres que foram visitar seu túmulo chegam lá e veem a pedra removida, o anjo as diz: não tenham medo, ele não está mais aqui, mas vive! Elas não conseguiam conter sua alegria. Há uma grande celebração e alegria. Esta mesma alegria continua enchendo nossos corações hoje. Foi porque Jesus morreu e ressuscitou que hoje comemoramos a nossa libertação. Viva! Jesus vive, hoje e para sempre em nossos corações. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio Pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é! O nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És
és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Olá, olá, comunidade viva! Bem-vinda a mais uma live da CV no nosso domingo. E hoje não é só um, mas trazemos dois convidados. E sintam-se privilegiados, tá bom? São dois seguidores de Jesus de Nazaré, de alto escalão, pessoas amáveis pela nossa comunidade e que você já deve ter conhecido, mas hoje nosso bate-papo especial de Páscoa é com esses dois que eu quero que eles se apresentem para vocês. Salve, camaradas! Muito bom estar com vocês aqui. Maravilhoso. Aqui é o Levi Araújo, direto de Santo André, São Paulo, com todo o carinho para vocês. Um beijo bento para todo mundo, para cada um, para cada uma, e para as sagradas famílias de vocês nesse lindo dia, nesse tão importante dia, que é o domingo, que nos aponta esse extraordinário momento para o universo, a ressurreição de Jesus de Nazaré. E aí, galera, é bom estar com vocês novamente, muita saudade aqui. Eu sou Winston Lages, para quem não me conhece, da Comunidade Viva, e como o Levi falou, que dia especial para estar com vocês, para estar com as famílias de vocês, celebrando o que talvez seja o dia mais importante de todos os dias celebrados, o dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e o início desse novo reino. Então, vamos para frente, né? Um dia de grande alegria e grande celebração. Muito bom ter vocês aqui. Eu respondo como Comunidade Viva, muito obrigado pelo carinho e o convite. E eu já começo logo jogando uma pergunta, porque qual é a esperança que a ressurreição, que a Páscoa nos traz? E fiquem à vontade, agora o momento é com vocês serem os instrumentos de Deus para essa nossa manhã. Vamos aí, W? Gente, eu acredito que a esperança que nós temos na ressurreição de Jesus Cristo, e é bom que nós fizemos isso, nós celebramos na Páscoa, no domingo pascal, no domingo de Aleluia, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, Deus homem, Deus conosco. E a esperança que isso nos traz, eu acredito que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, nos traz essa esperança. A esperança é a esperança da ressurreição e de Jesus como as primícias daqueles que dormem. Jesus como o primeiro homem a ser ressurreto com um corpo glorificado. E agora nós temos, visto que Jesus é homem-Deus, 100% homem, 100% Deus, hoje nós temos como parte da Trindade um homem em carne, sim, um novo corpo, mas sim um homem. Então ele é o primeiro que está já no reino completamente instituído, e nós ainda estamos na esperança da completude desse reino, mas já com os sinais do reino e com o reino inaugurado. Então, a esperança é de uma nova vida, a esperança é de um novo tempo que já chegou. Levi, o que você acha aí, cara? Eu acho incrível isso, porque a gente pode, W, olhar para esse momento. A palavra esperança, o conceito de esperança, é um conceito que você pode olhar e tentar aprender com aqueles que a gente gosta de ler, que eles cunharam, inclusive, o verbo esperançar, né?
E essa frase, essa palavra traz uma compreensão humana, uma compreensão mais voltada exatamente para esse instante da arte, da literatura, do existencialismo, que nos traz isso. Então, é importante a gente separar exatamente o que é que significa esperança, né? Então, existe a esperança da literatura, do verbo esperançar, essa beleza que a gente canta, a gente ouve, a gente recita. Tem uma historinha do Quintana que é demais, vocês já devem lembrar. Eu peguei e falei, vou puxar essa aqui, porque é também outra expressão da literatura e da poesia que fala sobre esperança, para depois a gente chegar naquela esperança que Paulo fala em 1 Coríntios, e ele faz ainda uma distinção, que tem cara que quer realmente ter esperança em Jesus somente nessa vida. E aí ele vai dizer que não é por aí. Mas olha só o que o Quintana diz, eu gosto demais disso aqui, eu queria oferecer isso também para vocês, para a gente poder distinguir bem o que é que significa, de que esperança, qual esperança que nós estamos falando. Aí o Quintana diz aquele negócio, lá, no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se. E, delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez criança. Em torno dela, indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. O meu nome é Esperança. Mário Quintana. Então, quando se fala de esperança dentro da história, da poesia, da literatura, você tem conceitos lindos, bonitos e maravilhosos. Mas quando você vem para as Escrituras, para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, como o W já citou e já pontuou aí, você vai chegar num momento que Jesus começa o capítulo dizendo o seguinte, nós temos testemunhas que confirmam por que nós podemos ter esperança. E a nossa esperança ela é importante. Eu quero ler até esse texto, o começo dele, para que depois a gente entre mais adiante, onde ele fala sobre essa esperança, que está lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele começa assim. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Lembre-se que ele está falando para o pessoal de Corinto que não acreditava, tinha dificuldades e não acreditava no conceito de ressurreição. Eles tinham uma visão no que diz respeito à questão do corpo humano que ainda estava absolutamente comprometida. E o evangelho é tudo muito novo, principalmente no que diz respeito à questão do corpo humano. Paulo vai gastar um tempão dizendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo vai estar falando e insistindo com relação a essa questão do corpo, mas eles tinham um pensamento meio gnóstico sobre esse aspecto do corpo, e, portanto, eles tinham dificuldades de entender sobre a ressurreição, muita dificuldade. Eles não criam, eles conseguiram, inclusive, criar uma esperança sem ressurreição. Eles conseguiram. E Paulo, então, vai categorizar e dizer, a mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, as boas novas de Jesus, por meio do qual vocês são salvos e continuam firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês os ensinamentos que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu Pedro e aos 12 apóstolos. Depois apareceu, de uma vez só, a mais de 500 seguidores. Olha só quanta testemunha ocular, hein? Dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram.
E em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Esse é o começo de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, primeiro já dizendo o seguinte, olha, a ressurreição ela é confirmada por testemunhas oculares e algumas delas estão vivas e eu posso, inclusive, a gente, na época lá ele poderia encontrar. O Josh McDowell escreveu As Evidências da Ressurreição de Jesus Cristo e a base de toda a defesa do livro dele parte exatamente desse texto de 1 Coríntios. A palavra que o Levi deu é uma palavra muito importante porque nos coloca na ressurreição de Jesus Cristo como a base da nossa esperança, não como os gnósticos desejavam, como algo acontecido somente no plano imaterial, no plano supra-histórico, na transcendência, mas sim a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo como um fato histórico com testemunhas oculares. Um fato que num tribunal de júri seria colocado como uma evidência não só circunstancial, mas uma evidência de fato, com comprovação e com testemunhas. E isso é muito importante porque isso nos conecta também com outro fato histórico anterior e como uma sombra no Antigo Testamento, que foi a saída do povo judeu da terra egípcia para uma terra que Deus mostraria o verdadeiro êxodo, que foi a primeira Páscoa. Então, esses dois fatos históricos nos conectam a bases bem claras e palpáveis de onde nós embasamos a nossa fé. E esse é um outro trecho que chama muita atenção na pena de Paulo, em 1 Coríntios 15, quando ele continua falando, eu pego de onde Levi deixou, dizendo que se está sendo pregado, é o que eu estou no versículo 12, que Cristo ressuscitou dentre os... se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de pena. Ele coloca compaixão, mas eu traduziria como pena. Então, é importantíssimo que nós embasemos a nossa fé não em pensamentos positivos ou desejos de um porvir melhor. A nossa fé não é baseada em algo somente futuro, mas a nossa confiança, a nossa esperança é baseada em um fato histórico, a ressurreição do primeiro novo homem, da primícia dos que dormiam. Ele é o primeiro que inaugura, ele é o primeiro cidadão e o rei desse novo reino inaugurado por sua morte e sua ressurreição. Senhores, sensacional. O que seria do cristianismo atual sem a ressurreição de Cristo? Seria uma boa pergunta. O cristianismo sem a ressurreição de Cristo, imagina, não teria nem chegado aqui, eu acho. Nem teria. A ressurreição de Cristo ajuda até nas distorções do cristianismo.
A ressurreição de Cristo, ela ajuda, inclusive, nas porcarias que fizeram com o cristianismo. Então, eu acho que nem as porcarias que fizeram com o cristianismo estariam hoje por aí ainda em pé. É interessante pensar, até mesmo pensar, beira o ridículo, pensar em um relacionamento com Deus através de Cristo, através de um Cristo morto, de um Marte, somente um Marte. E talvez nós fôssemos uma boa filosofia de vida. Uma boa filosofia de vida, de cuidado com as pessoas, mas não é bem isso que Paulo fala. De novo, eu volto para 1 Coríntios 15. Quando Paulo, já no verso 29, verso 29 do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, se ele coloca, e vai muito na palavra que Levi deu, a risadinha inicial dele de o que é que seria o cristianismo sem ressurreição, a risadinha é porque Paulo também ironiza isso. A gente precisa lembrar, e isso é uma das questões, talvez, hermenêuticas, exegéticas mais difíceis de ler Paulo, é que muita gente lê Paulo sem a ironia e o sarcasmo de Paulo. Paulo era um cara muito safo. Ele tinha um senso de humor, assim, um tanto quanto refinado. E ele coloca, então, no verso 29, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? E aqui ele não está embasando o batismo por morto nenhum, ele está ironizando a cultura da época dele, ali em Corinto. E aí ele continua, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Porque a vida cristã real, a vida no reino, não é uma vida facinha, não é uma vida de ar-condicionado, poltrona e quarentena com a geladeira lotada. A vida cristã é uma vida que só tem alguma esperança na ressurreição de Cristo. Ele continua. Também nós, por estarmos nos expondo a perigos o tempo todo, 31, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo nosso Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Então, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se Jesus não ressuscitou, não só é risível a nossa fé, é inútil a nossa pregação, mas o que vale é o hedonismo, trazer para todo lado agora mesmo, porque se Cristo não ressuscitou, é melhor que eu como o meu pirão agora. Como a gente conversou um tempo atrás, quando a gente conversou antes com o Levi também, e o Gedria, sem a ressurreição de Cristo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Pirão primeiro. Aí a gente entende porque substratos e necessidades de primeira, e coisas de primeira necessidade, em momentos de desespero, como talvez vejamos no futuro próximo, são abarcados por pessoas que não têm conhecimento do Cristo ressurreto, como itens de trazer para si mesmo e um egocentrismo e que se lasque o outro. Não só o hedonismo, mas o egocentrismo também. Seria, de novo, como o Levi colocou, as versões cristãs que menosprezam a ressurreição e a nova vida são expressões dessa religião que Cristo não fundou, que exaltam o prazer agora, que exaltam o egocentrismo, mas que também acabam em desilusão completa e o existencialismo de que se é isso que é a vida, se a vida é só isso aqui mesmo, então ou vamos curtir ou vivamos uma vida depressiva, porque nada mais é. Então, como Paulo coloca, uma esperança sem Cristo ressurreto é uma esperança inútil. Não há nem possibilidade de cristianismo. Perfeito. E outra coisa, seríamos, voltando àquele texto que você fez muito bem, falou assim, os mais infelizes dos seres humanos seríamos. E isso é importante saber que sem o Cristo ressurreto, sem a ressurreição de Jesus, nós estaríamos à mercê dos espíritos de época, ou seja, à medida que os espíritos de época fossem surgindo, a gente entraria por aí como uma espécie de adaptação
Porque foi isso que aconteceu com o gnosticismo. O evangelho era muito simples, aquela história para os gregos e a mente grega era muito simples. Vamos agora dar uma incrementada nesse negócio aí. Então começa a ter as filosofias de vidas e tudo, tentando fazer um mix nisso tudo. Aí Paulo chega e fala assim: ei, para com isso aqui, mano, isso aqui não é uma nova versão do gnosticismo e da lógica religiosa de vocês, não. E a mesma coisa vem para hoje, ou seja, o tempo todo, se nós ficarmos sem o Cristo que ressuscitou, nós vamos ficar prisioneiros do quê? Prisioneiros de um individualismo que quer enganar e substituir, e domar, e dominar, e apagar a individualidade. É por isso que hoje, quando você vê o profeta Bauman falando, ele diz assim, olha, o Bauman passou a escrever muito tarde na vida dele, mas começou a dizer o seguinte: ó, existe um mundo líquido, uma sociedade líquida, com relacionamentos líquidos, com um amor que é líquido, portanto, ele é um amor que é um amor com data de validade, é um amor descartável. Aí o que terminou acontecendo também recentemente? Surgiram os pastores coaching, surgiram a igreja líquida, que tem o discipulado líquido, que tem o louvor líquido, que tem a proposta comunitária líquida, e que, evidentemente, é simplesmente isso. Ou seja, sem o Cristo ressurreto, sem a verdade da ressurreição de Jesus, ficamos à mercê de adaptações grotescas, risíveis do Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso não é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso daí jamais será o Evangelho de Jesus de Nazaré. O Evangelho de Jesus de Nazaré tem a ver com o Cristo. Jesus de Nazaré, o Galileu, que tinha um corpo que ressuscitou com o mesmo corpo, sim, glorificado, mas absolutamente perceptível, porque eles conheceram que era ele, embora o corpo estivesse glorificado, eles perceberam que era ele. Tomé sentiu isso daí ao tocar as feridas que são as marcas da história da vida dele. Então, nós cremos nesse Senhor, que é o meu Senhor, seu Senhor, nosso Senhor, Jesus de Nazaré, que ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte não conseguiu ficar segurando ele. Isso aí, meus queridos. E aproveitando, o pessoal da adoração preparou uma música sobre ressurreição, que nós vamos colocar agora, e aí nós já vamos voltar com o nosso bate-papo, tá bom? Dá um pouquinho aí, aguenta um pouquinho. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.
suportou, carregou minha cruz. Vem os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vem o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vem os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Voltamos, tá? Eu espero que você ainda esteja interessado no assunto, porque esses dois senhores aqui, esses dois servos de Cristo, ainda tem muito conteúdo, tem muita bagagem, tem muito bate-papo bom aqui. Senhores, vamos lá. Nós temos o termo a paz de Cristo, e sabemos que esse jargão já se perdeu na atualidade do seu verdadeiro sentido. Comente um pouquinho para o pessoal de casa saber o que é a paz de Cristo. É interessante a gente sempre colocar o movimento que Jesus de Nazaré iniciou como um movimento histórico. Ele não é um movimento que acontece fora da nossa experiência humana. E quando os primeiros cristãos declaravam a paz de Cristo, eles estavam fazendo uma conexão muito clara com a Pax Romana. Porque o que é que eles tinham como visibilidade para eles, como panorama para eles? Eles viam locais, cidades, estados e reinados sendo invadidos por Roma, e Roma instituindo novas instituições, colocando um rei naquele local e desenvolvendo novas formas de relacionamento entre os cidadãos. E então essa era conhecida como paz romana. Agora vocês não mais vivem debaixo daquele rei que vocês viviam, e vivem debaixo do César, Senhor, Curios, e agora esse Senhor César vai trazer a paz a vocês. Quando os cristãos primitivos afirmavam a paz do Senhor, a paz de Cristo, eles estavam não só expressando o seu desejo do shalom hebraico, o shalom do povo de Israel, mas também afrontando o sistema no qual viviam. Eles viviam com os seus pés na Pax Romana, que os oprimia, mas eles viviam na esperança e anunciando a paz de Cristo, que era esse novo reino que invadia subversivamente o reino de agora e que trazia um novo sistema, trazia uma nova ética, trazia uma nova cidadania. E assim que a gente consegue entender o apóstolo Pedro escrevendo aos seus, quando ele diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo escolhido, o que ele está falando? Ele está falando de uma nova cidadania. Portanto, quando se ouve a paz do Senhor, e talvez nós, como comunidade viva batista, aí, devêssemos adaptar a paz do Senhor para o nosso vocábulo diário também, para que viéssemos a também desafiar o sistema que hoje existe, que é um sistema de morte. Mesmo que nós vivamos numa classe média alta, a grande maioria de nós, a realidade é que o sistema em que vivemos não é um sistema baseado em ressurreição, em nova vida, em vida para todos, em vida abundante. Muito pelo contrário. É um sistema abusivo. E quando, então, quiçá pudéssemos adaptar ao nosso vocabulário batista evangélico, se é que você ainda se considera assim, eu acho que eu e Levisão estamos mais para cristão sem etiqueta do que batista evangélico. Mas para podermos declarar sempre a paz do Senhor como uma afronta ao sistema de morte que ainda existe, mas está sendo derrotado a cada dia porque já foi vencido na cruz e na ressurreição de Cristo.
Perfeito, perfeito, perfeito. Baita aula. Ó, e o que é legal nisso, você falando aí, a gente encontra nos evangelhos Jesus chegando e fala assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Pronto, ali a gente vai para um outro caminho, que é a gente consegue arrancar as falas de Jesus, os movimentos de Jesus, os ensinos de Jesus do momento histórico-político do seu tempo. Quando Jesus está dizendo, deixo-vos a minha paz vos dou, ele já está sinalizando e dizendo, aqui, presta atenção, a paz que eu tenho e que eu dou e que eu deixo para vocês, eu dou a vocês e não dou do jeito que o mundo dá. O mundo romano tem uma paz, César tem uma paz, essa estrutura de poder e dominação que tem, inclusive, o apoio da religião com sacerdote biônico que dá sustentação para Caifás, que montou toda a estrutura que é feita em todos os cantos do Império Romano com a estrutura dos sinédrios para poder fazer com que os religiosos pudessem se entender como uma espécie de bancada evangélica do poder. Então Jesus vem e diz assim, olha, deixo a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Os discípulos envolvidos nisso falaram o seguinte, bom, a paz de Jesus não é a paz de César. E assim os apóstolos, os discípulos, eles vão por todo mundo e por todo canto dizendo o seguinte, presta atenção, o Senhor não é César, o Senhor é Jesus. As boas novas que nós estamos trazendo não são as boas novas do Império Romano e nem de César, são as boas novas de Jesus de Nazaré. Daí você entende que naquela época tinha o Evangelho de César, mas agora surge o Evangelho de Jesus de Nazaré. E a paz que nós estamos anunciando é uma paz que é de subversão. E você sabe que hoje os cantores apóstolos que cantam bastante, principalmente no rap, eles conseguiram pegar isso daí, principalmente quando dizem assim, Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. E como Emicida, o outro apóstolo cantor levita, canta também, que nós não temos que ficar olhando para... existe uma paz no cemitério, mas não é essa paz, não é a paz dos cemitérios, não é a paz sem voz. A paz de Jesus, a paz de Cristo é paz de subversão ao opressor e ao dominador. Porque Paulo, fica pensando, quando ele ficou viajando, pregando em Éfeso, em Corinto, ele queria saber, sabe o quê? Onde é que o imperador era forte? Onde é que o imperador aqui é forte? Onde é que a adoração a César é forte? Pois é lá que eu vou para subverter isso daí, falando que existe um Senhor que não é César, que existe um evangelho que não é o de César e que existe uma paz que não é a paz romana. Muito bom, muito bom. Tá vendo como um simples termo, um simples jargão que é usado no meio evangélico tem um contexto muito maior e muito profundo. Eu espero que você de casa tenha pego isso e, quem sabe, venhamos adaptar. É um momento que temos que ter essa paz subversiva, sim, e muito contextualizado. Então, deixa eu pegar um outro ponto também. Para o pessoal que está de casa, não sabe, mas a gente teve uma conversa prévia, então esses dois aqui são fantásticos, eles têm assim, uma bagagem que daria para mais de 1 hora de bate-papo, mas o nosso tempo não vai permitir tanto. Mas a nossa cultura atual, pop, ela está evidenciando e mostrando que eles estão percebendo que tem algo errado. Nós, por sermos cristãos, seguidores de Cristo, sabemos que Cristo é a solução para muitos dos problemas da sociedade. Mas aí a gente vai surgindo filmes como O Poço, vai surgindo filmes como Parasita, e vão mostrando pequenos detalhes de podridão, do pecado sendo evidencializado na sociedade. E o que vocês têm a comentar sobre essas situações, como está a nossa sociedade e por que nossa cultura está explodindo com pontos negativos que nós temos que antes nós queríamos esconder? O Levi trouxe Bauman como profeta. Eu queria trazer um outro profeta dos nossos tempos também, que foi Guy Debord. Guy Debord, um outro sociólogo, filósofo, ele afirmava que a nossa sociedade é um grande espetáculo e que só é real aquilo que eu posso mostrar. E eu acredito que parte do que nós estamos vendo como denúncia sejam séries, e a gente pode, séries até antigas, como The Walking Dead, não precisa vir nem para as produções distópicas de agora. Parece que agora, de repente, a gente, por causa do vírus, a gente ficou aware, estamos podendo ver
o que essas produções distópicas já diziam há décadas atrás. Mas Guy Debord tem um ponto muito importante na sociedade do espetáculo, que nós de tal forma nos degeneramos por causa do pecado, e aí lembramos de vários textos de que a natureza geme esperando a revelação dos filhos de Deus. E de tal forma estamos degenerados que não é mais a vida daquele meu próximo, e nem mesmo o relacionamento com Deus nem se fale, porque no espetáculo Deus imaterial, que eu não posso, que não é tangível, isso não está nem, não tá nem na tela. Mas o amor ao próximo, que nas palavras do próprio Jesus é o amor a próprio Deus, porque quando eu sirvo o próximo, quando eu alimento o próximo, quando eu dou de beber ao próximo, quando eu vou visitar o próximo nas suas prisões, é aí que eu estou servindo e adorando o Cristo. Se nós encararmos assim, nós veremos que o que nós vivemos hoje e ouvimos hoje como denúncia nessas produções distópicas é, na verdade, a declaração da morte, que é a degeneração humana, é a degeneração pelo pecado. E é contra isso que vem a proclamação de Jesus em sua ressurreição. Ele vem, ele acaba com a morte em sua própria morte, ressuscita. E Paulo pergunta, onde está, a morte, a tua força? Cadê todo o teu poder? E é justamente isso que a ressurreição de Cristo traz. Traz o fim dessa degeneração e o início de uma nova criatura sendo produzida. E é nesse ponto que eu acredito que nós podemos pegar corda dessas produções distópicas, não ficar só na denúncia, mas podemos pegar corda, sim, na denúncia da degeneração, mas na proclamação da esperança. De que, sim, esse mundo é degenerado, sim, seguindo o espetáculo e seguindo a liquidez de tudo que se desfaz no ar, nós vamos acabar em morte. Entretanto, existe uma outra via. Uma via que, como falamos no bloco anterior, uma via subversiva, que permite que nós tenhamos esperança num novo céu e uma nova terra, numa nova criação, de um novo tipo de mundo com uma ética completamente diferente. Perfeito. Para esse mundo líquido, nós temos a rocha dos séculos, a pedra de esquina, a pedra angular. Esse mundo e a lógica e os pensamentos podem ser líquidos à vontade, não tem problema, mas nós somos da turma da rocha. A rocha dos séculos, a pedra angular, a pedra de base que sustenta não só um pequeno edifício, mas sustenta todo o universo, como Paulo explicou muito bem aos Colossenses. E o que é interessante olhar para isso é quando você, sem spoiler, mas quando você assiste tanto o Poço, quando você assiste também Parasita, você percebe, principalmente no Parasita, o quanto é importante essa coisa do cheiro, ou seja, o cheiro do pobre toma uma proporção no filme de uma forma tão extraordinária que mostra muito mais o mau cheiro de quem não gosta do cheiro. E aí a gente tem o bom perfume de Cristo, que vem para poder dizer, olha, presta atenção, calma com isso, olha direitinho. E aí sim, como você está falando, W, apresentar o evangelho como proposta de esperança. Como, na verdade, o Poço também, tomando cuidado para não fazer spoiler, mas também olhando tudo aquilo ali para dizer o seguinte, presta atenção, a solução virá exatamente de onde você imagina. Jesus ensinou, colocando muitas vezes, mais do que uma vez, as crianças na frente dos apóstolos para dizer que ali é que, evidentemente, seria o paradigma do reino de Deus, enfim. E aí eu já estou contando aí para aguçar a sua curiosidade, para que você possa assistir os dois e você prestar atenção nesse negócio aí. Porque, de fato, como você disse, todas essas propostas, todos esses pensamentos distópicos, né, isso traz para a gente uma compreensão séria, que até os gregos mesmos já tinham trabalhado as distopias lá atrás, e nós tivemos isso muitas e muitas vezes com textos de Thomas More, e outros clássicos que apresentam as distopias, porque o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, tem algo latejando e gritando dentro dele, que diz assim, isso que está aí não está certo, isso que está aí não é o que é bom, isso que está aí é um tiro no pé, isso que está aí é um tiro pela culatra.
E aí as pessoas reagem, aí graças a Deus, através da arte, do cinema, da literatura, de quando em vez você vê lampejos fantásticos, extraordinários, que é esse ser humano gritando, dizendo o seguinte, não pode ser só isso, e não pode ser por esse caminho. E aí a gente olha para isso com um coração grato a Deus, o Deus que trabalha, que de forma extraordinária deu a capacidade do ser humano de criar, como ele, criador, deu ao ser humano a capacidade de criar. Ele, o grande jardineiro, ensinou cada ser humano a também ser jardineiro. Bonito demais isso aí. Senhores, se eu pudesse, eu digo por mim, não estou nem falando por toda a comunidade, eu ficaria amanhã e a tarde toda conversando com vocês. Amo vocês. Mas o tempo não permite tanto, e eu quero pedir para que cada um dê uma mensagem de esperança da nossa Páscoa, da Páscoa de Cristo, do Senhor, nosso Senhor Jesus de Nazaré, a todos os nossos irmãos que estão em casa agora, tá? Uma mensagem de esperança, e fiquem à vontade. Eu quero ler Hebreus, capítulo 6, e com isso falar, esse texto é extraordinário. Hebreus 6, 18 em diante. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito delas. Deus não pode mentir. Olha só que louco. E assim nós, que encontramos segurança nele, em Deus, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Olha a imagem que esse escritor teve aqui agora, pelo Espírito Santo. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, a nossa existência, a nossa vida, a nossa existência histórica. O cristão não tem essa história de que vida eterna é alguma coisa que vai acontecer depois, não. A vida eterna já começou aqui, agora. Então a nossa vida eterna está misturada com a vida terrena, com esse corpo aqui que será glorificado, porque se o corpo de Jesus foi o mesmo corpo que foi glorificado, o meu também será glorificado. Ou seja, eu não voltarei como outra pessoa, numa outra história, num outro instante. Nós não somos a turma da reencarnação, nós somos a turma da ressurreição. São dois conceitos absolutamente diferentes, absurdamente diferentes. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém segura o barco. E olha que louco isso, hein? Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele nos tornou para sempre. E foi para a gente, né? Ele se transformou para sempre, para mim, para você, para todos sempre, eternamente, o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, a imagem que me dá é que a nossa esperança é uma âncora extraordinária, que Jesus de Nazaré pega na ressurreição, e esse momento, o véu do templo já tinha sido rasgado, então ele entra e vai no Santo dos Santos, e ele é como se ele estivesse colocando, sabe assim, a âncora, tu manja de âncora? Então ó, a âncora fica ali, no pé do Santo dos Santos, do Eterno, do Todo-Poderoso, onde se assenta aquele que, quando o Senhor olha, vê o Cordeiro, e aquele que, quando o universo e todos os outros seres olham, enxergam o leão. Isso aí, pegando o gancho na palavra do Levi, eu lembro que muitas vezes na comunidade viva, nos momentos nossos de adoração, nós falávamos que nós estávamos convidando pagãos pecadores a entrarem audaciosamente no Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro, e olharem Deus cara a cara. Esse era o nosso convite à adoração. Então, encarem essa palavra do Levizão como esse convite. A gente agora, por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos encarar o leão. Nós podemos encarar no Santo dos Santos, o Deus Todo-Poderoso, por causa de Cristo, única e suficiente revelação de Deus para nós. Mas eu queria encerrar minha palavra com o texto de 2 Coríntios 5, e eu gostaria de ler a partir do verso 14. Diz assim o texto: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e repito, um morreu por todos,
Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não mais vivam para si mesmos, mas para aquele pelo qual ele morreu. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado até mesmo Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou essa mesma mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, mais do que uma palavra final e uma palavra de esperança, eu tenho um desafio. Um desafio para todos nós. Daqui a pouquinho, o Paulo Gilson vai, junto com a Andresa e a sua família, e nós também, eu e o Levi também, vamos participar dessa ceia. Mas nós vamos participar daquilo que já há 2 milênios os discípulos de Cristo participam, tomando o cálice e tomando o pão e participando daquilo que anuncia até que Jesus volte a morte do nosso Senhor. Mas eu gostaria que nós tomássemos sobre nós o desafio de não somente em momentos eucarísticos, em momentos de comunhão, em momentos de ceia do Senhor, com a comunidade junta, no momento didático, mas em todos os dias de nossas vidas, nós proclamarmos a ressurreição de Jesus Cristo pelo nosso estilo de vida e pela proclamação dos nossos lábios. Isso eu não falo para nós sermos aquele evangélico chato na repartição de trabalhando. O que eu estou dizendo é que, para através de tudo que nós exalamos, do nosso cheiro, das nossas palavras, do nosso jeito, da nossa atitude, dos nossos pensamentos, até mesmo da forma que nos sacrificamos, da forma que não fazemos como os demais, que nós anunciemos a ressurreição de Jesus, que inaugura esse novo lugar real que nós já vivemos, mas ainda esperamos que ele seja completamente o lugar que todos vivam. E essa é a nossa esperança, essa é a esperança de Paulo nesse texto, anunciando a reconciliação, em que Deus não estava mais imputando sobre o mundo os pecados do mundo, mas estava, através de Cristo, retirando isso, e a nossa mensagem agora é: pelo amor de Deus, por causa da cruz e do sepulcro vazio, reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso poder, esse é o poder da ressurreição, e que nós sejamos desafiados a viver nesse poder, que desafia todas as estruturas, sejam elas de direita, de esquerda, ou de cima ou de baixo. Todas as estruturas, sejam espirituais ou sejam políticas, qualquer estrutura é completamente desbaratada pelo reino de Deus proclamado, porque a ética do reino de Deus é totalmente outra. É outra coisa. É a ética que diz: eu me sacrifico para que você viva. Não é: eu vou dividir o meu pão para que nós tenhamos 2 pedaços de pão. Não, não. Como o nosso querido Ari já disse outrora, é eu dar o meu pão, eu passar fome para que você coma. Essa é a esperança da ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe. Ok, então, senhores, sintam-se abraçados por toda a comunidade. Obrigado por esse momento. E olha as coisas boas, às vezes, desses momentos que estamos passando, né? Temos a oportunidade de ter vocês dois dentro da nossa casa, tão pertinho, algo que seria impossível, um nos Estados Unidos, outro em São Paulo, e sintam-se abraçados, tá bom? Virtualmente, e Deus abençoe suas famílias. E vamos agora para a nossa ceia, e sintam-se abraçados também, comunidade. Recebam um abraço virtual na sua casa. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em
inteiro viu os cravos em suas mãos, seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio, esse anjo a questionar por que procuram entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, de mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha
nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oi gente, PG falando. Hoje eu tenho uma situação especial pra gente bater um papo aqui. Eu tô com a Andresa, com o Thiago, com a Ana Júlia. E a gente tem vivido um tempo bem especial. É um tempo onde a gente para refletir sobre o que significa a Páscoa. E dentro daquilo que significa a Páscoa, como a gente já ouviu hoje, a importância da ressurreição, a nossa esperança, o sentido que a ressurreição de Cristo tem para todo esse nosso contexto cristão. Hoje eu quero que você tenha um momento assim com a sua família. É por isso que a gente está reunido aqui nessa mesa, porque vocês lembram que Jesus, antes de começar todo o martírio, ele teve uma última ceia com os seus discípulos. E o que significa essa ceia? A ceia significa um memorial. Jesus ali para e estabelece um memorial. Ele fala, olha, quando vocês sentarem para comerem e beberem, lembrem de mim, lembrem daquilo que eu fiz por vocês. Então é nesse contexto aqui que eu quero convidar vocês como comunidade para a gente se lembrar daquilo que Deus tem feito para a gente. E eu quero que você na sua casa, com aquilo que você tem, com pão, com biscoito, com suco, com café, os elementos pouco importam, porque a gente quer que você pare com a sua família e lembre daquilo que Jesus fez por você. Que você lembre como é especial estar em família e que a gente possa ter esse momento e que você possa lembrar daquilo que Jesus significa pra gente. Nesse momento que a gente está vivendo, eu olhei para João, no capítulo 20, e eu achei um texto que traz muito para o que a gente está vivendo nos nossos dias de hoje. Em João 20, verso 19, é a parte onde Jesus aparece aos discípulos, depois que ele ressuscita, né? E diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Tendo dito isto, mostrou as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram Jesus. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Nesse momento que a gente vive, que nós estamos, a maioria das pessoas, nesse distanciamento social, nesse isolamento social, e aonde o medo tem imperado muitas vezes, eu quero trazer à memória esse texto. É claro que o contexto é diferente. O contexto aqui, eles estavam se escondendo dos judeus, mas eles estavam de portas trancadas. Então eu quero dizer para você que nesse momento que a gente está de portas trancadas, Jesus entra nos nossos lares e diz: a paz esteja com vocês. Então a minha oração, o meu desejo é que nesse momento a gente reparta o pão uns com os outros, dentro da nossa casa, com a nossa família, e que a gente possa sentir essa paz que Jesus deixou pra gente. Que a paz de Cristo possa estar conosco nesse momento. E é nesse espírito que eu quero convidar vocês
para que vocês façam isso juntos, em família, e tirem esse tempo para refletir no sacrifício de Jesus por nós e na esperança da sua ressurreição. Tá bom? Então agora juntos nós vamos, já repartimos o pão e agora a gente vai comer, lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós, do seu corpo que foi quebrado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Nesse mesmo espírito, eu quero convidar vocês para lembrarem do sangue de Jesus que foi derramado na cruz e que significa essa nova aliança, esse novo momento que Cristo estabeleceu naquela cruz, trazendo vida, remindo, tirando os nossos pecados e nos trazendo para a vida, nos trazendo para o seu reino de luz. E assim eu convido também a gente para tomar. O meu aqui é um suquinho de uva para a gente beber juntos. Vamos lá? O meu desejo para você é que essa Páscoa seja um momento de paz em meio a esse caos, que a paz de Cristo possa estar na sua casa e que você possa sentir verdadeiramente essa paz que excede todo entendimento, lembrando do que significa essa Páscoa, de tudo aquilo que a gente tem aprendido e de como Cristo tem significado para a gente, de o que ele significa e o que essa Páscoa significa para nós, tá bom? Você ora comigo? A gente vai dar as mãos aqui e vai agradecer a Deus pelo que ele é e pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós. Senhor, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz e porque o Senhor ressuscitou. E nós, como família, te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar a estabelecer comunhão, que nós possamos ter comunhão nas nossas casas, com os nossos familiares, e que a nossa comunhão possa ser restabelecida tão logo seja possível. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz e que nós possamos sempre lembrar de ti, do teu sacrifício, que foi tão especial e que dá significado a toda a experiência cristã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por
por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,